bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje e um tema bem interessante por aqui no Alesp Conecta, porque o nosso intuito é levar para você que está em casa coisas novas, aquilo que talvez você só tenha ouvido em algum momento em um noticiário, mas a gente traz aqui para você entender melhor do que se trata. E hoje a gente vai falar sobre agricultura digital, a tecnologia a serviço do campo. E a minha convidada de hoje é a Silvia Masrurá. Errei, vou errar de novo esse sobrenome, mas ela vai contar pra gente o sobrenome dela direitinho. Chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária. Silvia, antes de você dar o oi, eu vou falar pro pessoal que a gente tem os bastidores aqui. Eu falei pra ela, se errar seu sobrenome, dito e feito. Olá, é Silvia Masrurá. Bem-vinda ao Alesp Conecta. E eu falava na abertura justamente sobre a tecnologia a serviço do campo. Talvez as pessoas, quando a gente fale em agronegócio, agricultura, pense naquela imagem do interior, né, de um senhor com os filhos ali roçando a terra, e é muito mais do que isso, né? Sim, a nossa agricultura, ela tem uma diversidade muito grande, né? Nós aí, hoje, o Brasil é reconhecido mundialmente, né, pela referência em uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, né? Nos últimos 47 anos, nós passamos aí de importadores de alimentos para grandes produtores e exportadores de alimentos. E nessa trajetória recente foram introduzidas muitas tecnologias, o que permitiu o Brasil aumentar sua produção, sua produtividade, sem muita expansão de área. Permitiu que ele quadriplicasse a sua produção, né? Mas a questão da tecnologia permitiu que ele produzisse mais na mesma área, né? Isso a gente está falando, nesses últimos anos, em tecnologias mais voltadas na área de ciências agrárias. Mas o mundo ele está passando aí por um processo de transformação digital em vários setores da economia, né? A gente vê aí na saúde, na indústria, e no agro não poderia ser diferente. Então, para a gente continuar aí como protagonistas na agricultura mundial, cada vez mais nós temos que agregar tecnologia no campo. Então, esse exemplo que você colocou do produtor, a gente tem, como eu falei, uma diversidade. Você tem o pequeno produtor, o médio, o grande produtor, né? O grande, ele tem mais dificuldade, mais facilidade para adquirir tecnologias pela sua capacidade de investimento, é lógico, mas o pequeno e médio, a tecnologia pode fazer diferença para ele melhorar o seu modelo de negócios, reduzir custos, melhorar sua gestão e seu planejamento na agricultura. E aí, Silvia, a gente vai entendendo o quanto ao longo dos anos também a agricultura, a gente pode usar a palavra profissionalizando, mas dizendo que ela precisava evoluir junto também com tudo que evoluía no seu entorno, né? Mas você falou uma coisa importante, existe o pequeno produtor, o médio produtor, o grande, aquelas grandes indústrias do agronegócio, são três momentos diferentes, né? Se a gente puder dizer para quem está em casa, quem não conhece o setor, só ouve falar, como é que funciona, então, essa sinergia entre esse pequeno produtor, esse médio produtor e a grande empresa? Tá. O que ocorre é o seguinte, o grande produtor, no Brasil nós temos aproximadamente 5 milhões de produtores rurais. Desses 5 milhões, aproximadamente 10% que são as grandes empresas. Os outros 90% se enquadram no pequeno e médio produtor. Quer dizer que muito também da nossa produção vem do pequeno e médio produtor. É lógico que os grandes eles têm mais capacidade, como eu falei, de investimento e também de exportar seus alimentos e tudo mais para os outros países. Mas o pequeno e médio, eles trabalham muito no modelo de associações de produtores, de cooperativas, né, para eles poderem, então, ganhar escala, né, ter um valor melhor para o seu negócio. E o que a tecnologia, né, o que a tecnologia digital que a gente está falando aqui pode ajudar, né, o pequeno e o médio produtor?
Hoje a gente já se fala muito, o que a gente está falando de agricultura digital? A gente fala muito de agricultura 4.0, né? Aí fazendo uma referência à indústria 4.0, que começou lá na indústria automobilística alemã, todo esse processo de transformação digital e automação. Quando você traz isso para o agro, você está falando de uma agricultura também mais baseada em conteúdo digital, tecnologia de ponta e conectada. Então, são 3 eixos aí que são trabalhados na agricultura 4.0. Para quê? Né? O porquê, qual a importância desses 3 eixos aí na agricultura nos próximos anos? Nós temos aí uma demanda, segundo dados da ONU, de alimentar 10 bilhões de pessoas aí nos próximos anos, né? Garantir a segurança alimentar no mundo é uma questão, até o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues fala muito, né? Que é a questão de garantir a segurança alimentar, é uma questão de paz no mundo, né? Então, vários países aumentar a produção de alimentos para poder alimentar as pessoas no futuro. E é esperado que o Brasil continue sendo um grande celeiro. Mas para que o Brasil continue com essa marca, né, com esse brand de agricultura sustentável, né, tanto do ponto de vista ambiental, econômico e social, ele precisa introduzir cada vez mais novas tecnologias. Um exemplo, tá? Por exemplo, se eu tenho um produtor de soja que quer vender a sua soja para uma trade, quando ele vai vender, hoje ele classifica, ele faz lá uma análise e fala, ó, minha soja é do tipo A. Às vezes, quando ele vai vender para trader, a trade fala, não, pelas características da sua soja é tipo B. Mas daí o que acontece? Se você introduz um processo de classificação automática, por exemplo, né, de visão computacional, que analisa aqueles grãos e classifica automaticamente, você traz transparência a esse processo. Então, o sistema vai falar é A ou é B, e tanto o produtor quanto quem está comprando, a trade que está comprando, ela vai ter que seguir aquele resultado. Então, essas ferramentas, tecnologias digitais, elas trazem mais transparência ao processo. E no mundo que nós estamos vivendo também, além de garantir a segurança alimentar, né? Então ele vai ajudar, por exemplo, só para dar uma continuidade na segurança alimentar, hoje, quando você fala que você vai usar uma irrigação inteligente, tá? Você tem um sensor de disponibilidade de água no solo. Aí você vai analisar, você pode fazer uma irrigação mais assertiva, você economiza 30% de água, um exemplo. Isso aí faz você reduzir custos na produção, do plantio à colheita. Você tem imagens de satélite hoje mais acessíveis, você analisar esses dados para ajudar a monitorar a sua lavoura, monitorar pragas, pode fazer com que você tome uma ação mais assertiva, mais preventiva e evite prejuízos na sua lavoura. Quando você trabalha com uma colheitadeira que ela estima a produtividade por talhão, você pode estar planejando melhor sua pós-produção, sua pós-colheita, armazenamento, distribuição e logística. Então, são exemplos de tecnologias que já estão no campo e que podem ser utilizadas. Mas a tecnologia digital, ela é transversal, ela pode ser usada desde a pré-produção, na produção, como a gente deu o exemplo agora, né, da pré-produção do plantio à colheita e também na pós-produção, tá? Então, a gente vê... Que acho que é interessante. Pois não. Não, a gente vê, assim, só fazendo um apontamento, a gente vê o quanto o uso da tecnologia, ela vai influenciar não só o preço do produto final, então no nosso bolso que vamos comprar no supermercado, em outros lugares, mas também para quem está produzindo, no sentido de diminuir o tempo de produção. Isso significa que o escoamento dessa produção pode ser mais rápida, ela consegue atingir muito mais locais. Então você vê que é uma cadeia econômica que vai crescendo e vai se fortalecendo. Isso mesmo. E se você observar, o processo de transformação que está ocorrendo em outros setores, ele é provocado não pela tecnologia em si, mas pelo novo tipo de consumidor. Hoje, os consumidores, eles
são preocupados com nutrição e saúde, com a questão da rastreabilidade. Eu quero saber a origem do alimento que estou comendo. Então, isso exige que você tenha tecnologia por detrás, né? Na verdade, a agricultura de precisão já é algo que está aí no país, sendo introduzido há mais de 20 anos. A agricultura digital, ela estende esse conceito para plataformas de Big Data. Hoje a gente ouve falar muito em Big Data, plataformas de internet das coisas, a gente ouve falar em inteligência artificial. O que é isso? Isso, na verdade, como eu estava dando exemplo, né? A gente tem estações agrométricas no campo, a gente tem imagem de satélite, nós temos dados em diferentes formatos, né? São dados heterogêneos. A internet das coisas, ela vem como uma tecnologia que permite você conectar máquinas na internet, máquinas e pessoas. Então, nesses exemplos que eu dei, você trabalhar com esses dados de uma irrigação, dados de monitoramento, para você melhorar o seu modelo, o seu sistema de produção, pode te ajudar a reduzir custos, tomar ações mais preventivas. Então, são exemplos de como a tecnologia pode ajudar. E por detrás disso, a tendência é cada vez mais você ter dados, porque são novos tipos de máquinas, de sensores, e aí que surgem os conceitos de inteligência artificial, por exemplo, porque você vai começar a inferir conhecimento a partir dos dados também. Então, por exemplo, a partir de imagens, você tira uma foto no campo de uma planta que está com algum sintoma, você pode identificar automaticamente qual é a doença. Por detrás disso tem algoritmos de inteligência artificial que vão fazer esse reconhecimento automático de sintomas. Quando você, por exemplo, essa irrigação inteligente para analisar, né, se tem água, menos água também, você pode utilizar por detrás algoritmos inteligentes. Então, esses conceitos de agricultura digital estende o conceito de precisão para uso do produtor rural em toda a cadeia produtiva. E olha, eu acho visando, que quem está né, assistindo a gente... mais valor. Sim, eu acho que quem está assistindo a gente, como eu, não sabia que por trás de tantas lavouras, de tanta produção de grãos e afins, existia tanta tecnologia. Você está contando para a gente e a gente não imagina. A gente vê o uso da tecnologia em outros setores, né? E a gente fala um monte de coisa, a gente tem o agronegócio que está... Ultimamente, as notícias do setor dizem, né, que o agronegócio vai impulsionar a economia do Brasil, vai ajudar o Brasil a se reerguer economicamente, né? Então, a Silvia está contando para a gente todo o processo dos bastidores do porquê o agronegócio hoje no Brasil ser o grande centro econômico, né, do nosso país. Recentemente, numa grande revista de circulação, estampou, né, o agro sendo o propulsor da economia. Então, para quem não está entendendo nada que a gente está falando aqui, por que hoje o agronegócio é o grande pilar nosso econômico? Porque é o seguinte, o agronegócio no Brasil, há 47 anos atrás, eu até contei essa historinha, né? Quando a Embrapa foi criada, existia um grande desafio. A gente importava alimentos. O Brasil, nós éramos importadores de alimentos. Naquela época, foi visionário quando pensou-se em que o Brasil precisa produzir alimentos, ele tem terra, ele precisa. Então, investiu muito numa agricultura baseada em ciência e tecnologia. Nós podemos destacar aí 3 grandes ondas, tá, nesse momento, nesses últimos 45 anos. Primeira dela... da Revolução Verde, quando veio as grandes commodities, né? Quando a gente começou com plantio direto, tecnologias que melhorou o sistema de produção e conseguiu que o produtor rural das grandes commodities conseguisse, então, aumentar a sua produção, inclusive, e tornar grande exportador de grãos, né? Hoje nós estamos passando por uma segunda etapa, que é dos sistemas integrados, que é o quê? Você aproveitar melhor o espaço físico do produtor rural e dar atividade econômica para ele 365 dias. Como, por exemplo, um produtor de soja, ele planta soja em novembro, colhe em janeiro, fevereiro.
O resto do tempo, o que ele planta? Ele pode plantar uma baquiária, uma pastagem ali no campo, colocar o gado para se alimentar ali, e aí ele tem uma outra atividade econômica durante o ano. Ao lado pode ter florestas e ele melhorar ter florestas e ele melhorar o conforto animal, e aí você melhora a produção de carne e tal. Nesses sistemas integrados, começa então você ter uma complexidade maior de dados, de informações que você precisa analisar. E isso daí exige mais do que? Das tecnologias digitais, né? Na verdade, quando a gente fala do agro, usando essas tecnologias digitais, ela é muito maior do que a tecnologia da informação e comunicação. Como eu falei, ela é em toda a cadeia. Quando você fala em biotecnologia, de você prospectar genes resistentes a estresse hídrico, a doença, por detrás disso existe muita tecnologia. Né? Quando você fala em nanotecnologia, por exemplo, na Embrapa, a gente desenvolveu um filme que permite evitar desperdício, né? Que você enrola nos produtos, nas frutas, e você conserva mais a fruta, tudo com tecnologia, nanotecnologia, tudo isso são tecnologias que permitem você melhorar a produção e reduzir custos e melhorar a produtividade. Então, nosso desafio agora, nos próximos anos, é como usar toda essa tecnologia, né, seja da biotecnologia, da nanotecnologia, da agricultura digital, da ciência cognitiva, para aumentar a produção e a produtividade, né, no campo, mas de maneira sustentável, nas 3 dimensões aí, ambiental, econômica e social. E é bom a gente contar também para quem está assistindo a gente em casa que a Embrapa é uma instituição respeitadíssima no mundo, por tudo isso que a Silvia está contando para a gente, né? E a Embrapa também é um grande núcleo de pesquisa, né? Ela acabou de falar desse envolto, né? É um plástico, não? O que é? É um plástico que envolve essas frutas? Um filme baseado. É um papel filme. Isso, que baseado em nanotecnologia, que permite você conservar mais a fruta, por exemplo, e evita, então, desperdícios, né? Pois é, isso é fruto de muita pesquisa, né? De muitos pesquisadores debruçados aí em levar a melhor experiência também para dentro do campo. Então, por tudo isso, e por tantos anos, né? A Silvia falou aí, quase 50 anos a Embrapa, por tudo isso, o Brasil vai despontando nessa questão do agronegócio, aproveitando mesmo o seu território, né? A gente sabe que a gente tem a Embrapa, que cuida de tudo isso aqui no Brasil, mas também há os núcleos, né, nos estados e tudo mais. A gente está conversando com a Silvia, que trabalha no núcleo aqui de São Paulo. Fica onde a Embrapa? Em Campinas, no interior, é isso? Isso, a Embrapa Agropecuária fica em Campinas, no campus da Unicamp. É muito importante esse ponto que você ressaltou. Na verdade, a Embrapa não fez nada sozinho, né? Ela trabalhou aí em parceria com todos os órgãos de pesquisa, com as universidades. E aqui em São Paulo, a gente pode destacar aí o Instituto Agronômico de Campinas, que é centenário, ele antecede a Embrapa aí, né? Criado, ele tem mais de 130 anos, né? E faz um ótimo trabalho aí para a agricultura do estado de São Paulo. Nós temos também aí todos os institutos da APT, o Instituto de Economia Agrícola, o Instituto de Citricultura, tem também o CDRS, o Centro de Desenvolvimento Rural e Sustentável, que é a antiga CART, né? São todas instituições do estado de São Paulo, né? Além das universidades, né? Nós temos a maior universidade do país no agro, a Exalc, USP, que fica em Piracicaba. A Embrapa, com essas instituições, tem discutido muito desenvolver esse polo de inovação em São Paulo. Por quê? Com esse boom que está tendo do agro, que ele está sendo, mais uma vez, como você comentou, ele é responsável por 25% do PIB nacional, né? E a expectativa é que ele ajude o Brasil, ele está ajudando o Brasil nesse momento, ele está sendo o diferencial nesse momento da pandemia que estamos passando, e ele vai ser também, a agricultura vai ser o diferencial para o Brasil no momento pós-pandemia. Então, muitas empresas de tecnologia estão vindo prestar serviços no agro,
né, vendo oportunidades aí, e empresas do agro comprando empresas de TI no Vale do Silício. Então, tem surgido também um ecossistema de inovação na agricultura digital, envolvendo aí, como eu falei, institutos de pesquisa, universidades, empresas privadas. E aqui em São Paulo, a gente vem trabalhando num agro-hub de inovação em São Paulo, envolvendo os institutos do Estado de São Paulo, envolvendo as universidades do Estado de São Paulo. A gente fez um trabalho aí também junto com a SP Ventures, vendo toda essa questão do movimento de startups para o agro, e a gente fez um levantamento em agosto, que a gente lançou em agosto de 2019, onde a gente tinha, naquele momento, 1.125 startups no agro, que são as chamadas agtechs, e a tendência é cada vez aumentar mais esse número de startups prestando serviços no agro. Então, é nessa linha também que a gente vem trabalhando no estado de São Paulo, de criar esse agro-hub, fomentar esse agro-hub de inovação em São Paulo, a Embrapa, como uma empresa pública, ser um facilitador desse ecossistema aí, junto com os órgãos estaduais de pesquisa. E aí a gente trazendo aqui para nossa realidade do dia a dia, a gente não imagina, quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento, que lá na nossa mesa, quando a gente vai tomar um café, pegar uma banana, uma maçã, uma laranja, o próprio... Eu dei esse exemplo lá no Jornal da Rede Alesp, que a gente não imagina que naquele grãozinho de soja tem tanta tecnologia por trás dele, e tantas coisas que a gente vai olhar agora na nossa mesa, e vai lembrar de todo esse processo atrás. Eu acho que muita gente vai concordar comigo que quando vai para o interior de São Paulo, a gente está aqui no estado de São Paulo, né? Quando a gente vai para o interiorzão, a gente vê aqueles grandes plantações. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui para Araraquara, aquele cheiro de laranja no ar que fica, né? Você vai entrando mais para o interior, você vai vendo as plantações de cana. É muito bonito visualmente de ver, né? Mas agora a gente está vendo que além do visual bonito, das fotos que saem muito bonitas, né, no caminho, tem toda uma tecnologia, tem toda uma cadeia e tem tanta gente trabalhando nisso, né? Sim, tem por detrás disso, tem muitos anos de pesquisa em várias áreas, né? Você tem a área da genômica, você tem a área da fisiologia, você tem os melhoristas, você tem vários pesquisadores, é uma equipe multidisciplinar. Antigamente, você era mais voltado ao perfil de pessoas mais voltadas para a área de ciências agrárias, né, agrônomos, e na área de pecuária, veterinários ou tecnistas, mas hoje você vê que para o agro continuar cada vez mais protagonista, ele envolve outras áreas. Aí que entra também as áreas de ciências exatas nessa. Aí você vê cientista da computação, engenheiro elétrico, físico, matemático, estatístico, trabalhando junto, né? Esse é o perfil da Embrapa Informática Agropecuária, inclusive, lá nós somos uma equipe multidisciplinar. A Embrapa foi criada há 47 anos, nós fomos criados há 35 anos, esse ano completamos 35 anos, e a nossa unidade foi criada com esse modelo já multidisciplinar, já preparado para estar vivendo esse momento, né? Onde precisa da introdução de utilizar a computação, a tecnologia da informação para resolver os problemas da agricultura. E quando a gente fala dos problemas, a gente deu muito exemplo no campo, tá? Mas a tecnologia da informação, ela subsidia muito políticas públicas. Um exemplo, tá? A gente coordena na Embrapa Informática, em parceria com outras 30 unidades da Embrapa, o zoneamento agrícola de risco climático. É uma política pública que ela é onde é todo baseado, todo o crédito agrícola e seguro rural no país. Então, o que a gente faz? A gente recebe dados de 1.500 estações meteorológicas, dados da Agência Nacional de Água, processa os modelos climáticos e gera janelas de plantio para 54 culturas. Qual a melhor época para plantar soja no município, nos 5.000 municípios do país? Isso gera uma matriz de risco, é encaminhado para o Ministério da Agricultura e daí saem as portarias, onde os bancos se baseiam para o crédito agrícola. E o produtor rural não sabe o tanto de tecnologia que está por detrás daquela trabalho de modelagem, de computação, de processamento de alto desempenho, para que saiam essas portarias, tá?
E nesses últimos anos, a gente tem trabalhado também como colocar essa informação mais acessível para o produtor rural. A gente tem estudos, o último censo agropecuário do IBGE mostrou que o produtor rural hoje ele tem mais acesso à internet. Embora hoje ainda seja um problema de conectividade, seja um problema, um grande desafio no campo, nos últimos 10 anos melhorou muito o acesso de internet, 1.790% melhorou o acesso de internet via smartphone. Então, os produtores rurais que são conservadores, hoje com smartphone, eles estão mais acessíveis. Eles usam aplicativos, eles usam esses aplicativos de mensagem, usam aplicativos móveis. Então, a gente, hoje também na Embrapa, tem várias unidades da Embrapa, tem trabalhado em colocar informação disponível para o produtor através de aplicativos móveis. Um exemplo, eu estava falando do zoneamento agrícola de risco climático, a gente fez um aplicativo que chama Plantio Certo. Qualquer um que estiver nos assistindo, produtor rural, pode baixar, é só colocar Plantio Certo, vai ter lá para Android, para iOS, para qualquer tipo de celular, você consegue baixar esse aplicativo, ele é gratuito, e lá você consegue ver, você coloca a cidade onde você está, o que você quer plantar, ele vai te mostrar as janelas de plantio mais adequadas. A gente tem um outro aplicativo, o Programa de Seguro Rural, que vai mostrar as seguradoras que se baseiam nesse zoneamento, quais são os planos de subvenção, como consultar isso. Então, existem hoje várias aplicações também via smartphone que facilitam o acesso do produtor à informação. Muito legal isso. Eu acho que as pessoas que estão assistindo esse nosso Alesp Conecta de hoje, que já está praticamente no final, Silvia, esse bate-papo está tão gostoso que, olha, a gente tem 2 minutinhos de olhe lá nesse programa, mas eu já estendo um convite para uma próxima oportunidade, o que é muito gostoso ver o quanto você fala sobre agropecuária e sobre o trabalho de vocês, né? Que isso vem de dentro, né? Legal quando a gente escuta alguém falando, além de propriedade, com essa felicidade, com essa alegria de trabalhar por um bem, né? Então isso é muito legal que a gente escutou aqui a Silvia Masruá falando pra gente, e a gente sente que é uma vida dedicada a isso, né, Silvia? Sim, eu brinco que a minha área é computação, eu não sou agrônoma, né? Eu sou mineira, vim de Minas, né? Então, mas quando eu fui estudar, a gente brinca muito que antigamente a gente falava assim, ó, não quer ficar na fazenda, vai estudar. Hoje o discurso é diferente. Se você quer ficar na fazenda, você vai ter que estudar e muito, porque as tecnologias estão aí e elas precisam, para a gente continuar aí como protagonistas na agricultura mundial, precisamos cada vez mais introduzir tecnologias em toda a cadeia produtiva para agregar mais valor, reduzir custos e melhorar a produtividade. Então já fica um convite aqui para a Silvia falar com a gente em uma próxima oportunidade. Te agradeço, então, por essa aula que você deu aqui para a gente na Alesp Conecta. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Quer rever esse programa? Toda a programação da Rede Alesp é fácil, só ir lá nas nossas plataformas digitais, como, por exemplo, o YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui, até a próxima.